O ar noturno de Eldora carregava o cheiro metálico de sangue fresco, e eu corria pelas ruas estreitas de paralelepípedos irregulares, o coração martelando como um tambor de guerra. Atrás de mim, os passos pesados de 2 caçadores ecoavam, suas lâminas sussurrando contra o ar úmido. Eu sentia o veneno da mordida recente queimando em minhas veias, uma fraqueza que me tornava lento, vulnerável. Não era a primeira vez que fugia dos sentinelas da ordem, mas dessa vez o erro fora fatal. Eu havia bebido de um forasteiro marcado e agora eles me caçavam como a um cão raivoso. As sombras das fachadas antigas de pedra se estendiam como garras, engolindo a luz fraca dos lampiões a gás que piscavam nas esquinas. Eldora, com suas vielas labirínticas encravadas nas colinas rochosas do interior português, era um labirinto perfeito para emboscadas. Eu virei uma esquina abrupta, o peito ardendo, e me joguei contra a porta rangente de uma taverna escondida, à sombra do vale. O lugar era um antro de sussurros, frequentado por viajantes e almas perdidas que ignoravam os perigos da noite. Empurrei a porta com o ombro, o rangido ecoando como um grito abafado. O interior era sufocante. Mesas de madeira escura marcadas por anos de copos derramados, o ar denso com fumaça de cachimbos e o aroma azedo de vinho tinto. Rostos pálidos se viraram para mim. Humanos comuns, bêbados e exaustos, misturados a alguns como eu. Vampiros de clãs menores que se escondiam na periferia da sociedade. Eu cambaleei para dentro, o sangue escorrendo do ferimento no pescoço, manchando minha camisa encharcada. "Ele está aqui!" gritou um dos caçadores do lado de fora, a voz rouca cortando o burburinho. A porta explodiu em lascas quando eles arrombaram, adagas reluzindo sob a luz tremeluzente das velas. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Copos caíram, cadeiras tombaram. Eu me atirei sobre o balcão, derrubando garrafas que se estilhaçaram no chão e rolei para o outro lado, usando o corpo do taverneiro como escudo involuntário. Um dos caçadores, um homem corpulento com cicatrizes no rosto que denunciavam anos de caçadas, saltou o balcão e me acertou um soco no estômago. O impacto me dobrou ao meio, o ar fugindo dos pulmões. "Você sujou o sangue da linhagem traidor", rosnou ele, os olhos injetados de ódio ancestral. A ordem protegia as veias puras dos clãs antigos, e eu, um mestiço de rua, havia cruzado a linha ao me alimentar de um deles. O segundo caçador circulou pela sala, varrendo os clientes com o olhar. "Ninguém se mexe, isso é assunto da ordem." Mas então, algo mudou. Um silêncio caiu, pesado como névoa. No canto escuro da taverna, perto da lareira crepitante, uma figura pequena se ergueu de uma mesa isolada. Era uma criança, não mais que 10 anos, com cabelos negros desgrenhados e olhos que brilhavam como brasas no escuro. Ele não chorava nem fugia. Em vez disso, estendeu a mãozinha pálida como se invocasse uma trégua invisível. Os caçadores congelaram. O corpulento piscou, confuso, e baixou a adaga por um instante. "O que é isso, uma criança?" Mas eu vi o que eles não viram de imediato. O ar ao redor do menino tremulava, como se o próprio tempo hesitasse. Meu ferimento no pescoço, que pulsava com dor lancinante, parou de sangrar. O líquido viscoso coagulou instantaneamente, a ferida se fechando com uma lentidão sobrenatural, sem costura ou cicatriz. Meu corpo, exausto pela perda de sangue, sentiu uma onda de força retornar, como se o dom da criança tivesse estancado não só o fluxo externo, mas o caos interno que me consumia. "Eles disseram que ele tem o dom proibido", murmurou uma mulher no fundo da sala, uma vampira idosa com véu cobrindo o rosto enrugado. Seus olhos se arregalaram em terror reverente. A criança não falou, apenas observou, os lábios entreabertos revelando presas minúsculas, afiadas como as de um filhote de lobo. Os caçadores recuaram um passo, o cheiro de medo humano misturando-se ao de vinho derramado. Eu me levantei devagar, o corpo ainda fraco, mas funcional. "Quem é você?" perguntei ao menino, a voz rouca ecoando no silêncio. Ele não respondeu, mas seus olhos se fixaram nos meus, transmitindo uma urgência primal. A ordem proibia dons como esse, habilidades que manipulavam o sangue de forma além do instinto básico de caça e sobrevivência. Eram relíquias de linhagens extintas, perigosas porque desafiavam a hierarquia. Um vampiro que curava em vez de ferir
poderia desequilibrar as disputas eternas entre clãs. O caçador corpulento recuperou o fôlego e avançou novamente, mas o menino ergueu a mão mais alto. Um gemido escapou dos lábios do homem. Ele levou a mão ao peito, como se sentisse o próprio sangue se rebelar nas veias. Não era magia, nada além de um controle biológico raro, uma manipulação instintiva das enzimas que coagulam o fluido vital. O segundo caçador hesitou, arma tremendo. "Mate a criança primeiro", sussurrou ele. Mas era tarde. O pânico os consumia. Eu aproveitei o momento, saltando sobre o balcão e derrubando o caçador mais próximo com um golpe no joelho. Ele caiu com um urro e eu o imobilizei, as presas roçando sua jugular. "Corram!", rosnei para o outro, que já recuava para a porta. Eles fugiram para a noite de Eldora, deixando para trás o caos e o mistério daquela criança. A taverna voltou a respirar, mas o ar estava carregado de tensão. A vampira idosa se aproximou, arrastando os pés sobre os cacos de vidro. Ele é o que restou da linhagem dos sangue estagnados, proibidos há gerações. Se a ordem o encontrar... Ela não terminou, mas eu entendi. Eu, Afonso, um vampiro errante das ruas de Eldora, havia tropeçado em algo maior que minha própria sobrevivência. A criança me olhava, como se soubesse que nosso destino agora estava entrelaçado nas sombras daquela noite. Enquanto o vento uivava lá fora, carregando ecos de passos distantes, eu soube que a caçada só começara. O dom dele não era salvação. Era uma maldição que atraía predadores de todos os clãs. E eu, tolo, havia sido marcado como seu guardião involuntário. A porta da taverna se fechou com um estrondo atrás dos caçadores em fuga, mas o eco de suas botas ainda reverberava nas vielas de Eldora, como um aviso de que a noite não perdoava erros. Eu agarrei o braço da criança, os dedos frios se fechando em torno de sua pele pálida, e a puxei para as sombras do fundo da sala. O ar estava grosso com o fedor de medo e vinho azedo, e os olhares dos frequentadores nos perfuravam como lâminas ocultas. A vampira idosa, com seu véu tremendo, sussurrou: "Leve-o para o Vale das Sombras, Afonso. Lá as raízes antigas podem escondê-los por um tempo." Não havia tempo para perguntas. Meu corpo ainda formigava com o resíduo do dom dele, uma coesão forçada nas veias que me fazia sentir invencível e amaldiçoado ao mesmo tempo. A criança não resistiu. Seus olhos, profundos como poços de obsidiana, apenas me seguiram enquanto eu o arrastava para uma porta lateral, saindo para um beco úmido que cheirava a mofo e esgoto antigo. Eldora se estendia ao nosso redor como uma teia de pedra viva, suas colinas rochosas engolindo as luzes distantes das torres de vigia. O vento cortante das terras altas do interior português uivava entre as fachadas rachadas, carregando o salgado do Atlântico distante. Corremos pela escuridão, meus pés batendo nos paralelepípedos irregulares, enquanto eu guiava o menino por atalhos que só os errantes como eu conheciam. Ele era leve, quase etéreo, mas sua respiração era ritmada, controlada, como a de alguém que nascera para a caçada noturna. "Qual é o seu nome?" perguntei entre dentes, o coração, ou o que restava dele, acelerado pela adrenalina. Ele não respondeu, apenas apontou para a frente, como se soubesse o caminho melhor que eu. Atrás de nós, vozes ecoaram. Reforços da ordem, talvez, ou espiões de clãs rivais atraídos pelo cheiro de sangue fresco e proibição. Emergimos em uma praça esquecida, cercada por ruínas de antigas muralhas que outrora defendiam Eldora das invasões do mar. A lua cheia pendia baixa, banhando as pedras em prata fria, e ali, no centro, uma carroça abandonada rangia ao vento. Eu o empurrei para debaixo dela, agachando-me ao lado, o corpo tenso como uma corda esticada. Meus instintos vampíricos gritavam: "Beba, fuja, sobreviva!" Mas o dom dele havia me marcado. Eu sentia o sangue dele pulsando em harmonia com o meu, uma ligação biológica que desafiava a solidão que eu cultivara por décadas nas ruas. "Por que você me ajudou?" sussurrei, virando-me para ele. Seus lábios se curvaram em um sorriso fraco, revelando as presas minúsculas que brilhavam como agulhas. "Sangue chama sangue", murmurou finalmente, a voz fina mas carregada de uma sabedoria antiga, como se as veias de sua linhagem sussurrassem segredos proibidos. Os sangue estagnados, como a velha chamara, uma seita extinta há séculos,
caçada pela Ordem por sua capacidade de manipular o fluxo vital sem morder ou dilacerar. Não era cura milagrosa, era um controle enzimático, uma herança genética que coagulava feridas, estancava hemorragias e, em casos raros, revertia o envenenamento de mordidas impuras. Mas para a hierarquia vampírica era uma ameaça. Igualava os fracos aos fortes, desequilibrando as caçadas territoriais. Um estalo seco cortou o ar, galhos se partindo na borda da praça. Eu me ergui devagar, os sentidos aguçados captando o cheiro de couro e suor humano misturado a algo mais primal, o almíscar de vampiros puros. 3 figuras emergiram das sombras das muralhas, silhuetas altas envoltas em capas esfarrapadas, olhos vermelhos faiscando na penumbra. Não eram da Ordem. Esses eram dos Filhos da Noite, um clã rival que controlava as minas abandonadas ao norte de Eldora, onde extraíam não ouro, mas veias de presas humanas para rituais de iniciação. O mestiço e o proscrito, rosnou o líder, um vampiro magro com cicatrizes rituais no rosto, as presas expostas em um esgar faminto. A Ordem pode caçá-lo, mas nós o queremos vivo. O dom da criança pode estancar as perdas nas nossas disputas com os guardiões do rio. Seus companheiros flanquearam, adagas curvas reluzindo, prontos para capturar, não matar. Eu me posicionei entre eles e o menino, o corpo latejando com a fraqueza residual da mordida anterior. Lute ou fuja. As opções se resumiam a isso na nossa existência dividida. O primeiro atacou, um borrão de garras e presas mirando meu flanco. Eu desviei, sentindo o ar se partir ao meu lado, e revidei com um soco que o acertou no queixo, o impacto ecoando como osso contra osso. Ele cambaleou, mas o segundo veio por trás, me derrubando no chão úmido. A terra gelada se infiltrou em minha roupa e eu rolei, as presas roçando sua garganta em um aviso. Toquem nele e eu dreno vocês até as veias secarem, rosnei, o instinto predatório aflorando como veneno. A criança se moveu então, erguendo as mãos pequenas. O ar pareceu engrossar, e o vampiro sobre mim congelou, um gorgolejo escapando de sua garganta. Seus olhos se arregalaram enquanto o sangue em suas veias se agitava, coagulado em espasmos dolorosos. Não uma paralisia mística, mas uma reação biológica forçada, como se o corpo traísse o dono. Ele caiu de lado, convulsionando, o rosto pálido contorcido em agonia. Os outros hesitaram, o medo substituindo a fome. O dom é real, murmurou o líder, recuando um passo, mas sua ganância o manteve ali. Entregue o mestiço. Os filhos oferecem proteção contra a Ordem. Proteção? Eu ri, amargo, me levantando e limpando o sangue do rosto. Vocês querem uma arma, não um aliado. O menino se aninhou atrás de mim, seu corpo tremendo não de frio, mas de exaustão. Usar o dom drenava suas reservas, como se ele doesse o próprio sangue para salvá-lo. Eu o ergui nos braços, leve como uma sombra, e corri para o lado oposto da praça, rumo às escadarias que desciam para o Vale das Sombras. Os vampiros nos perseguiram, seus passos ecoando pelas pedras irregulares, mas a noite de Eldora era nossa aliada. Deslizamos por degraus cobertos de musgo, o ar ficando mais denso, com o cheiro de terra úmida e raízes podres. O vale se abria abaixo, uma depressão rochosa ladeada por falésias que escondiam entradas para cavernas antigas, usadas por clãs nômades para se abrigar das auroras impiedosas. Ali, entre as formações de calcário que gotejavam como veias abertas, poderíamos nos esconder, por enquanto. Mas enquanto eu o depositava em uma fenda escura, sentindo o peso da responsabilidade se instalar como correntes em minhas veias, soube que o entrelaçamento era inevitável. O dom dele não só me salvara, havia despertado algo em mim, uma lealdade instintiva que desafiava minha natureza solitária. Os clãs se aproximavam, Ordem, filhos, talvez até os guardiões do rio, atraídos pelo rumor de um proscrito renascido. E eu, Afonso, outrora apenas um predador das ruas, agora carregava o fardo de proteger o que poderia destruir tudo. O vento do vale uivou, carregando o som distante de uivos, mais caçadores na trilha. A noite se fechava ao nosso redor e o sangue de ambos pulsava em uníssono, um ritmo que prometia tanto salvação quanto ruína. As fendas do calcário no Vale das Sombras se fechavam como mandíbulas ao nosso redor,
o ar úmido e gelado infiltrando-se em cada respiração ofegante. Eu pressionei o corpo contra a parede irregular, o braço ao redor do menino, sentindo seu coração bater em um ritmo errático contra o meu peito imóvel. Os uivos distantes se aproximavam, ecoando pelas falésias como o chamado de lobos famintos, mas aqui embaixo, no ventre rochoso do vale, os sons se distorciam em um labirinto de ecos traiçoeiros. Eldora nos escondera por séculos a criaturas como nós, mas naquela noite, com o dom proibido entre minhas mãos, o refúgio parecia uma armadilha. Caietinho, sussurrei, cobrindo a boca dele com a palma fria. Seus olhos se arregalaram, não de medo, mas de uma determinação feroz que não combinava com sua idade. Ele assentiu, os dentes minúsculos rangendo levemente, e eu o puxei mais para o fundo da fenda, onde a escuridão se tornava absoluta, quebrada apenas pelo gotejar distante de água, infiltrando-se nas rochas. Meu olfato vampírico captava o cheiro de musgo podre misturado a algo mais antigo, o resíduo seco de sangue coagulado em camadas de séculos, marcas de clãs que outrora disputaram esses túneis como veias vivas. Os passos se aproximaram, pesados, deliberados, não os de humanos desajeitados, mas de predadores que conheciam o terreno. Eu me agachei, os músculos tensos como cordas esticadas, pronto para o embate. O líder dos Filhos da Noite surgiu na entrada da fenda, sua silhueta recortada contra a luz prateada da lua que vazava pelas rachaduras acima. Você não pode fugir para sempre, mestiço, rosnou ele, a voz ecoando como cascalho sob botas. Seus companheiros flanquearam, lanternas baixas projetando sombras dançantes que faziam as paredes parecerem vivas, pulsando com veias invisíveis. A criança é nossa por direito de caçada. Entregue-a, e talvez a ordem esqueça sua impureza. Eu rosnei baixo, as presas se alongando instintivamente. O instinto de proteger o menino se misturando ao ódio ancestral por clãs como o deles. Aqueles que viam mestiços como eu, como presas descartáveis. Direito? Vocês devoram os fracos e chamam de tradição, retruquei, a voz rouca cortando o ar úmido. O menino se mexeu em meus braços, erguendo a mão trêmula. Senti o ar se aquecer ligeiramente, como se enzimas invisíveis se agitassem no éter. Mas ele hesitou, exausto. Seu dom era uma lâmina de 2 gumes, drenando-o como uma hemorragia interna. O líder riu, um som gutural que reverberou nas pedras. Tradição nos mantém vivos enquanto errantes como você apodrecem nas ruas. Ele avançou, a adaga curva traçando um arco lento, testando minha defesa. Eu o atirei para o lado, o impacto ecoando como um trovão abafado, e rolei com o menino para uma passagem lateral, mais estreita, onde o teto baixo forçava até os mais ágeis a se curvarem. Garras arranharam a rocha atrás de nós, faíscas voando como estrelas caídas, e o cheiro de sangue fresco, meu próprio de um arranhão superficial, encheu o ar, atraindo-os como tubarões. Corremos pelos túneis sinuosos do vale, o chão inclinado descendo em espirais que imitavam as curvas dos rios subterrâneos de Eldora. As paredes, esculpidas por séculos de erosão e garras vampíricas, exibiam marcas antigas, sulcos profundos onde clãs haviam se digladiado por territórios de caça. O menino tropeçou uma vez, sua respiração se tornando um chiado fraco, e eu o ergui novamente, sentindo o peso de sua fraqueza se somar à minha. Por que eu, né? Perguntei ofegante, enquanto virávamos uma curva que abria para uma câmara maior. Sangue chama sangue, repetiu ele, a voz um sussurro rouco, como se as palavras doessem em sua garganta infantil. Você não é como eles. Seu sangue é livre. A câmara se revelou como um antro esquecido. O teto abobadado sustentado por estalactites que pingavam como presas invertidas. No centro, uma poça de água estagnada refletia a luz fraca de fendas altas, e ao redor, ossos espalhados, restos de caçadas antigas, humanos e vampiros misturados em uma tapeçaria de violência. Mas algo mais chamou minha atenção. Uma figura encapuzada, agachada nas sombras, os olhos brilhando com um vermelho familiar. Não era dos filhos. O cheiro era diferente, terroso, como o das colinas além do vale, pertencente aos guardiões do rio, clã que controlava as margens pantanosas ao sul,
onde o sangue humano fluía abundante das vilas ribeirinhas. Vocês trouxeram a morte para cá, disse a figura, erguendo-se devagar. Uma mulher vampira com cabelos grisalhos trançados e cicatrizes que cruzavam seu rosto como mapas de batalhas perdidas. Sua voz era grave, carregada de autoridade cansada. O Vale das Sombras não é mais neutro. A Ordem espalha rumores. O próscrito renasceu e com ele o fim das hierarquias. Ela nos avaliou, o olhar demorando no menino que se encolheu contra mim. Eu sou Lúcia, sentinel da fronteira. Os filhos nos traíram uma vez. Não os deixarei levar o que resta da linhagem antiga. Antes que eu pudesse responder, os perseguidores irromperam na câmara, o líder dos filhos ofegante, coberto de poeira e sangue. Traidores. Os guardiões se aliam ao mestiço agora? Ele avançou, mas Lúcia foi mais rápida, interceptando-o com um golpe que o jogou contra a parede, o impacto rachando a pedra. Seus companheiros atacaram em uníssono, um visando Lúcia, o outro a mim. Eu desviei, sentindo a lâmina roçar meu ombro, o corte ardendo como fogo líquido. O menino gritou, erguendo as mãos, e o ar se encheu de um cheiro metálico, o sangue do atacante mais próximo, coagulando em suas veias, paralisando-o em espasmos enquanto ele caía de joelhos, as artérias se contraindo em agonia biológica. Lutei com fúria renovada, as presas cravando no braço do líder enquanto Lúcia derrubava o outro com um chute preciso na junta do joelho. O gosto salgado de seu sangue me invadiu, revigorante, mas eu parei antes de drenar, não por misericórdia, mas por cálculo. Corram para suas minas, rosnei, empurrando-o para longe. O dom não é de vocês. Eles fugiram, mancando para os túneis, deixando trilhas de sangue que o menino observava com olhos vidrados, exausto. Lúcia se aproximou, limpando as mãos nas vestes esfarrapadas. Ele é o último dos sangue estagnados, não é? Nascido de uma união proibida nas margens do rio, escondido até que a taverna o expusesse. Ela tocou o ombro do menino gentilmente, e ele relaxou, como se reconhecesse um laço antigo. A Ordem o caça porque ele equilibra o jogo. Clãs como os filhos perdem suas vantagens nas disputas se ele estancar feridas em batalha. Seus olhos se voltaram para mim, avaliadores. E você, Afonso? Por que arrisca tudo por um proscrito? Eu hesitei, o peito apertado por uma emoção que não sentia há décadas. Lealdade, não ao clã, mas a algo puro em meio à podridão. Porque ele me salvou. E porque pela primeira vez sinto que meu sangue tem propósito além da sobrevivência. O menino sorriu fracamente, estendendo a mão para a minha, e uma onda sutil de calor se espalhou, coagulando o corte em meu ombro sem dor, apenas uma coesão instintiva. Mas o alívio durou pouco. Um tremor sacudiu a câmara, poeira caindo das estalactites como chuva fina. Vozes ecoaram dos túneis superiores, não os filhos, mas algo pior. Os sentinelas da Ordem, atraídos pelo confronto. Lúcia praguejou baixo, pegando uma tocha improvisada de resina seca. Há uma saída para as colinas orientais, mas eles nos cercam. O vale nos traiu. Eu assenti, erguendo o menino novamente, o peso de nossa aliança se solidificando como sangue estagnado. A caçada se intensificava, clãs convergindo como veias inchadas, e no centro nós, um mestiço, uma sentinel e o dom que poderia reescrever as regras da noite. Enquanto corríamos para a saída oculta, o uivo da Ordem se aproximava, um coro de presas e lâminas que prometia não misericórdia, mas aniquilação. Meu sangue pulsava em uníssono com o dele, um laço que nos unia na escuridão, mas também nos condenava a ela. Os túneis do Vale das Sombras cuspiam nós para fora como presas envenenadas, e eu corria com o menino nos braços, Lúcia ao meu lado, seus passos ecoando como batidas de tambor em uma marcha fúnebre. O ar da saída oculta era cortante, carregado com o cheiro de pinheiros úmidos e terra remexida das colinas orientais de Eldora, onde as encostas rochosas se erguiam como sentinelas esquecidas contra o céu nublado. Atrás de nós, os sentinelas da Ordem irrompiam das fendas, suas vozes roucas cortando a noite como lâminas. O proscrito e seus aliados, não deixem escapar o sangue estagnado. Meu peito ardia com o esforço, as veias latejando em um ritmo que ecoava o do menino. Uma sinfonia involuntária forjada pelo dom dele. Lúcia, com sua tocha improvisada crepitando, iluminava o caminho irregular,
as chamas dançando sobre raízes expostas e pedras soltas que rolavam sob nossos pés. Para as colinas do vento cortante, ofegou ela, apontando para uma trilha estreita que serpenteava entre afloramentos de granito cinzento. Lá, os ventos mascaram os cheiros, e há abrigos nas ravinas onde nem a ordem ousa entrar sem luz do dia. O menino se contorcia em meus braços, sua respiração rasa como folhas ao vento, o rosto pálido suado apesar do frio. Seu dom o esgotava. Eu sentia o calor sutil emanando de sua pele, como se o esforço de coagular feridas alheias doesse como uma hemorragia interna. Aguente, murmurei, apertando-o contra o peito, enquanto desviávamos de uma flecha que se cravou na casca de um pinheiro próximo, o impacto ecoando como um estalo de osso. Os sentinelas eram implacáveis, treinados nas academias ocultas das torres de Eldora, onde aprendiam a rastrear o pulsar do sangue como cães de caça. Emergimos na crista de uma colina, o vento uivando como um coro de almas perdidas, chicoteando nossas roupas e carregando o salgado distante do Atlântico que lambia as costas portuguesas. Abaixo, as colinas do vento cortante se estendiam em ondas de rocha e vegetação rala, pontilhadas por ravinas profundas, que engoliam a lua como bocas famintas. Corremos para uma delas, deslizando pela encosta íngreme, pedras soltas, chovendo atrás de nós. Um sentinela nos alcançou por um instante, um vampiro alto com armadura de couro reforçado e adaga envenenada reluzindo. Mas Lúcia girou, sua própria lâmina traçando um arco que abriu sua garganta em um jorro escuro. O sangue espirrou no vento, o cheiro metálico se dissipando rapidamente nas rajadas. Desabamos na ravina, um abrigo natural cavado pela erosão, com paredes de granito liso e um leito de folhas secas que amorteceram nossa queda. Eu depositei o menino com cuidado, seu corpo mole contra o chão frio, e me virei para Lúcia, que apagava a tocha pisando-a com determinação. Eles nos seguirão até o amanhecer, disse ela, os olhos cinzentos varrendo a escuridão acima. A ordem não perdoa alianças com proscritos, mas os guardiões do rio honram dívidas antigas. Seu sangue, Afonso, carrega o cheiro das ruas de Eldora. Mestiço, sim, mas livre de laços podres. Eu me encostei na parede da ravina, o corte no ombro latejando, mas já coagulando, graças ao resíduo do dom do menino. Dívidas? Eu não pedi isso. Minha voz saiu rouca, carregada de uma raiva que borbulhava como veneno nas veias. Décadas nas sombras das vielas, bebendo de forasteiros anônimos para sobreviver, e agora eu carregava um fardo que atraía todos os clãs como moscas para uma ferida aberta. O menino se mexeu, abrindo os olhos que brilhavam fracos na penumbra. Não é dívida, murmurou ele, a voz fina cortando o vento. É laço, seu sangue, ecoa o meu, livre como o dos antigos antes da ordem. Lúcia se agachou ao lado dele, passando uma mão calejada por seus cabelos desgrenhados. Ele fala a verdade. Os sangue estagnados nasceram nas margens do rio, onde o sangue humano se misturava livremente com o nosso, sem hierarquias. A ordem os caçou por medo. Um dom que estanca feridas em batalha poderia acabar com as disputas territoriais, igualando clãs fracos aos fortes. Seus olhos se suavizaram por um instante, revelando rachaduras em sua armadura de sentinela. Eu vi sua linhagem outrora quando era jovem. Um deles salvou meu irmão em uma caçada contra os filhos, coagulando uma artéria rompida, mas a ordem os marcou como aberração e o rio engoliu os últimos. O vento uivou mais forte, carregando fragmentos de vozes distantes, os sentinelas se reorganizando nas colinas. Eu me levantei, os instintos predatórios aflorando, as presas se alongando contra a vontade. Então por que os guardiões não o protegem abertamente? Vocês controlam as vilas ribeirinhas, o sangue abundante. Lúcia hesitou, o rosto marcado por cicatrizes se contorcendo em uma careta amarga. Porque o equilíbrio é frágil. Aliar-se ao proscrito nos põe contra a ordem e os filhos. Mas você, Afonso, seu sangue mestiço é imprevisível. Pode ser a ponte que precisamos para uma trégua, ou o catalisador para a guerra total. O menino estendeu a mão para mim, os dedinhos frios tocando meu pulso. Uma onda sutil de calor se espalhou, aliviando a tensão em minhas veias, como se ele estancasse não só o sangue,
mas o caos interno que me consumia desde a mordida na taverna. Fique, sussurrou ele. Juntos, paramos o fluxo da caçada. Eu assenti, uma lealdeza relutante se solidificando em meu peito imóvel, não por clã ou tradição, mas por esse laço biológico que nos unia, instinto contra instinto. Mas o refúgio foi breve. Um rugido baixo ecoou da borda da ravina. Não sentinelas, mas algo pior. Figuras emergiram do vento, silhuetas envoltas em peles grossas, olhos vermelhos faiscando como brasas. Eram os lobos das colinas, um clã nômade que vagava pelas encostas orientais, caçando presas selvagens e disputando territórios com os guardiões. Seu líder, um vampiro robusto com barba entremeada de cinza e presas amareladas pelo tempo, desceu a encosta com passos deliberados. O cheiro de sangue estagnado viaja longe, rosnou ele, os companheiros flanqueando com lanças improvisadas de madeira endurecida. A ordem oferece recompensa, mas nós tomamos o que é nosso por direito das colinas. Entreguem a criança, e o mestiço pode se juntar à matilha. Lúcia se ergueu como uma sombra, a lâmina na mão. Vocês pisam em terras dos guardiões. Voltem para suas tocas. Mas o líder riu, um som gutural que se misturou ao vento. Terras? Com o proscrito aqui, tudo muda. Seu dom pode estancar as perdas nas nossas caçadas contra os filhos nas minas. Ele avançou, e o confronto explodiu. Eu me lancei contra o primeiro, garras cravando em carne fria, o impacto nos rolando pela ravina em um emaranhado de presas e urros. Lúcia enfrentou dois, sua experiência virando o jogo com golpes precisos que abriam veias sem desperdiçar sangue. O menino gritou erguendo as mãos trêmulas, e o líder congelou a meio passo, um gemido escapando enquanto seu próprio sangue se agitava, coagulando em espasmos que o dobravam ao meio. Não era truque, era biologia pura, enzimas forçadas a trair o corpo. Mas o esforço o derrubou, o rosto do menino pálido como mármore, o corpo convulsionando em exaustão. Corram! Rosnei para Lúcia, erguendo-o novamente enquanto os lobos recuavam, confusos e feridos. Fugimos mais fundo nas colinas, o vento mascarando nossos passos, mas o eco de uivos nos seguia. Não só os lobos, mas a ordem convergindo, atraída pelo confronto. Meu sangue pulsava com o dele, uma aliança frágil contra o dilúvio de clãs. Nas sombras das encostas, soube que o fim da noite traria não descanso, mas o cerco final, onde lealdades se romperiam como veias, sob pressão. O vento das colinas do vento cortante nos chicoteava como garras invisíveis, carregando o eco de uivos que se entrelaçavam como veias expostas. Eu corria com o menino colado ao meu peito, seu corpo leve tremendo contra o meu, enquanto Lúcia flanqueava à frente, sua silhueta cortando a escuridão como uma lâmina enferrujada. As encostas rochosas de Eldora se erguiam ao nosso redor, afloramentos de granito cinzento pontilhados por pinheiros retorcidos que rangiam sob as rajadas, mascarando nossos passos, mas também nossos cheiros. Atrás, os lobos das colinas perseguiam com fúria renovada, seus rosnados misturando-se ao trovejar distante de nuvens que se acumulavam no horizonte atlântico. Para a ravina esquecida, ofegou Lúcia, virando uma curva abrupta, onde o terreno descia em uma queda íngreme, pedras soltas rolando como ossos sob nossos pés. Eu a segui, o braço apertando o menino, sentindo sua respiração rasa pulsar contra minha pele fria. Seu dom o havia esgotado novamente. O calor residual em suas veias diminuía, deixando-o pálido e inerte, como uma presa exaurida após a caçada. Meu próprio sangue fervia com adrenalina, as presas latejando contra os lábios, instinto gritando para virar e enfrentar os perseguidores, mas a lealdade recém-forjada me impulsionava adiante, um laço biológico que me prendia mais que correntes de ferro. Deslizamos para a ravina, um sulco profundo cavado pela erosão implacável das chuvas portuguesas, com paredes de rocha lisa que engoliam a luz da lua em bocas negras. O ar aqui era mais denso, úmido com o cheiro de terra remexida e folhas apodrecidas, um refúgio precário usado por nômades vampíricos para emboscar presas ou escapar do sol inclemente. Lúcia nos guiou para uma fenda lateral, larga o suficiente para 3, mas estreita para bloquear perseguidores maiores. Empurrei o menino para dentro primeiro, seu corpo escorregando sobre o musgo úmido,
e me virei para defender a entrada, as garras estendidas enquanto os lobos surgiam na borda acima. O líder, com sua barba cinzenta emaranhada pelo vento, saltou primeiro, aterrissando com um baque que ecoou como um coração batendo. Vocês cheiram a fraqueza, rosnou ele, os olhos vermelhos fixos no menino encolhido nas sombras. Seus companheiros o flanquearam. 4 silhuetas robustas com peles grossas e lanças improvisadas, presas à mostra em um esgar faminto. Não eram sentinelas treinados. Eram predadores das encostas, acostumados a caçar cervos e humanos perdidos nas trilhas altas, mas sua ganância pelo dom os tornava perigosos como uma matilha enfurecida. Eu me lancei contra o mais próximo, o impacto nos rolando pela borda da fenda em uma confusão de garras e presas. Sua lança roçou meu flanco, abrindo um corte que jorrou sangue quente, o cheiro metálico enchendo o ar e atraindo os outros como feromônios. Rolei para cima, cravando as presas em seu ombro, o gosto salgado de sua veia me revigorando, enquanto ele urrou e me golpeava com o punho calejado. Lúcia enfrentou 2 de uma vez, sua lâmina dançando em arcos precisos que cortavam tendões e artérias, o sangue espirrando nas paredes da ravina como tinta escura. "Protejam o garoto!" gritou ela, desviando um golpe que mirava sua jugular. O menino se ergueu devagar nas sombras, as mãos trêmulas estendidas, e o ar pareceu engrossar com um zumbido sutil. Não magia, mas o pulsar instintivo de enzimas que manipulavam o fluxo vital. O líder dos lobos que avançava para mim congelou a meio passo, um gorgolejo escapando de sua garganta enquanto seu próprio sangue se agitava, coagulando em espasmos dolorosos nas veias do peito. Ele caiu de joelhos, as mãos pressionando o torso, como se tentasse conter uma hemorragia interna, o rosto contorcido em agonia pura. Seus companheiros hesitaram, o medo substituindo a fome, mas um deles, mais ousado, saltou para a fenda, mirando o menino com a lança erguida. Eu o interceptei, derrubando-o contra a rocha com um soco que rachou sua mandíbula. O impacto reverberou em meus ossos, mas o fogo em minhas veias, alimentado pelo laço com o garoto, me manteve de pé. Lúcia terminou o outro com um golpe na nuca, o corpo caindo inerte ao seu lado, e juntos empurramos o líder para fora da ravina, seu corpo convulsionando enquanto rolava encosta abaixo. Os uivos se calaram, substituídos por gemidos distantes de derrota. Mas eu sabia que era temporário. O cheiro de sangue atrairia mais, talvez até reforços da ordem infiltrados nas colinas. Desabamos na fenda, ofegantes, o ar denso com o fedor de suor e vitae derramada. O menino desmoronou contra a parede, os olhos semicerrados, o rosto suado e exausto. "Você, para o fluxo", murmurou ele, a voz fina como um fio de arame, estendendo a mão para tocar meu corte no flanco. Uma onda de calor se espalhou, o sangramento estancando em segundos, a ferida se fechando com uma coesão biológica que aliviava a dor como um bálsamo frio. Mas ele pagava o preço. Seu próprio corpo tremia, veias proeminentes sob a pele pálida, como se doesse parte de si para salvar os outros. Lúcia se agachou ao lado dele, passando um pano úmido, rasgado de sua própria capa, em sua testa. "Ele não aguenta mais noites assim", disse ela, a voz grave carregada de uma fadiga antiga. Seus olhos, marcados por cicatrizes de batalhas ribeirinhas, se voltaram para mim. "Os guardiões podem escondê-lo nas margens do rio, em abrigos submersos onde o sol não penetra, mas a ordem já sabe. Sentinelas bloquearam as trilhas para o sul. Precisamos de uma distração, alguém para desviar os lobos e os filhos enquanto atravessamos as colinas." Eu rosnei baixo, limpando o sangue do rosto com as costas da mão. E quem seria o tolo? Eu não sou peão de clã, mas as palavras soavam vazias. O laço com o menino me prendia, uma lealdade instintiva que desafiava minha solidão de décadas nas ruas de Eldora. Ele me olhava agora, os olhos profundos transmitindo uma urgência primal, como se nosso sangue se entrelaçasse em uma rede invisível de enzimas compartilhadas. "Você é livre", sussurrou ele. "Como eu. Juntos, estancamos a caçada da ordem." Lúcia assentiu, traçando um mapa imaginário no musgo com o dedo. "Os guardiões têm aliados nas vilas altas, humanos leais que fornecem sangue em troca de proteção contra as enchentes do rio. Um deles, um ferreiro em Pedra Alta, pode nos abrigar até o amanhecer.
Mas os lobos voltarão com reforços. Ouvi rumores de que se aliaram aos filhos das minas por territórios nas colinas. Ela pausou, o vento uivando lá fora como um presságio. Afonso, seu sangue mestiço os confunde. Eles não esperam lealdade em um errante. Finja deserção. Atraia-os para uma armadilha nas ravinas e nós escapamos para o rio. O plano era arriscado, uma dança em lâminas afiadas, mas a alternativa era o cerco. Clãs convergindo como veias inchadas, a ordem no centro com suas adagas envenenadas. Eu me levantei, os músculos doloridos protestando, e ergui o menino nos braços novamente. Seu peso era um lembrete constante, não uma carga, mas um eco de algo perdido em mim, uma humanidade residual que o dom dele despertava. Eu faço, disse, a voz rouca ecoando na fenda. Mas se falharmos, o sangue de todos nós estagna na terra de Eldora. Saímos da ravina ao raiar da aurora cinzenta, o céu nublado prometendo chuva que lavaria os cheiros, mas também nos exporia nas trilhas abertas. Lúcia liderou para a Pedra Alta, uma vila encravada nas colinas onde chalés de pedra se aglomeravam. Ao redor de uma forja fumegante, humanos comuns alheios aos predadores que os circundavam. O ferreiro, um homem robusto chamado Tomás, nos recebeu em sua casa de fundo, os olhos estreitados em reconhecimento silencioso. Ele devia favores aos guardiões, sangue dado em noites de escassez. Enquanto o menino dormia exausto em um canto escuro, envolto em peles, Lúcia e eu tramamos os detalhes. Mas o ar se encheu de tensão quando um batedor dos lobos surgiu na borda da vila, seu uivo cortando o amanhecer como uma lâmina. Eles nos haviam rastreado, atraídos pelo confronto na ravina. Eu saí para enfrentá-los fingindo traição, o coração imóvel batendo com uma fúria calculada. O proscrito é fraco agora, gritei para o vento, atraindo-os para uma emboscada nas trilhas sinuosas. O confronto explodiu em meio à névoa da manhã. Eu lutei contra 3, desviando lanças e cravando presas em gargantas, o sangue jorrando quente apesar do frio. Lúcia e Tomás flanquearam de lados opostos, lâminas e martelos improvisados virando o jogo. Mas, no caos, um sentinela da ordem emergiu das sombras, um traidor infiltrado nos lobos, sua adaga envenenada mirando o chalé. Eu o derrotei em um borrão de garras, mas o veneno roçou meu braço, queimando como ácido nas veias. Voltamos ao abrigo ensanguentados. O menino erguendo as mãos trêmulas para estancar o fluxo, seu dom nos salvando mais uma vez. Mas os uivos se multiplicavam, os clãs se uniam contra o proscrito e o cerco se fechava como uma ferida infeccionada. Naquela vila alta, com o rio distante chamando, soube que a lealdade nos unia, mas o preço seria pago em sangue, nosso ou o deles. A noite seguinte traria o confronto final, onde instintos colidiriam como veias em ruptura. A névoa da aurora se dissipava nas colinas de Pedra Alta, mas o cheiro de sangue fresco ainda pairava no ar como uma névoa invisível, impregnando as pedras dos chalés e as ruas de terra batida. Eu me contorcia no chão da casa do ferreiro, o veneno da adaga da ordem queimando em meu braço como ácido vivo, corroendo as veias em pulsos lancinantes. Tomás, o humano robusto, pressionava um pano úmido na ferida, seu rosto suado marcado por linhas de preocupação, enquanto Lúcia vigiava a porta, a lâmina suja de Vitae reluzindo à luz fraca da lareira. O menino se arrastou até mim, os olhos fundos brilhando com exaustão, e estendeu as mãos trêmulas sobre o corte. "Eu paro", sussurrou ele, a voz fina cortando o silêncio tenso. Uma onda de calor se espalhou do toque dele, não como fogo, mas como uma coesão forçada nas minhas artérias, as enzimas do dom dele combatendo o veneno em uma batalha biológica silenciosa. O ardor diminuiu, o sangue estancando em uma crosta escura, mas eu vi o preço. O rosto do garoto empalideceu ainda mais, veias proeminentes pulsando sob a pele como raízes expostas, seu corpo pagando com fraqueza o que salvava o meu. "Obrigado, pequeno", murmurei, erguendo-me devagar, o braço latejando, mas funcional. Fora da janela, o sol nascente tingia as colinas de um laranja sangrento, mas a trégua do dia seria breve. Os clãs não esperariam a noite para o cerco final. Tomás trancou a porta com barras de ferro da forja, seus músculos tensos sob a camisa suja de fuligem. "Eles vêm em massa", disse ele,
a voz rouca ecoando o sotaque das vilas altas portuguesas, onde humanos como ele viviam à mercê dos predadores noturnos. Vi sentinelas da ordem nas trilhas ao norte, lobos descendo das encostas orientais, e até sombras dos filhos das minas rastejando pelo vale. O rumor do proscrito se espalhou como fogo em palha seca. Lúcia assentiu, limpando a lâmina em sua capa esfarrapada. Eles querem o dom para si, estancar feridas em batalhas eternas, virar o equilíbrio das caçadas. Mas, se o pegarem, a ordem o destrói para manter a hierarquia. Eu me aproximei da janela, os sentidos vampíricos captando o cheiro distante de couro e almíscar misturados. Os lobos, famintos por territórios nas colinas, os filhos, gananciosos pelas minas disputadas, e a ordem, implacável em sua pureza ancestral. O menino se aninhou contra a parede, os joelhos puxados para o peito, mas seus olhos me seguiam com uma confiança primal que me ancorava. Sangue livre, murmurou ele, como se repetisse um mantra antigo. Meu peito imóvel se apertou. Décadas como errante nas ruas de Eldora me ensinaram a sobreviver sozinho, bebendo de sombras anônimas, mas esse laço biológico, forjado pelo dom dele, me transformava em algo mais. Guardião, não predador. O sol se ergueu alto, forçando-nos a um silêncio opressivo na casa escura, cortinas pesadas bloqueando a luz que nos queimaria como fogo vivo. Horas se arrastaram em tensão, o ar denso com o crepitar da lareira e o gotejar de suor humano de Tomás. Mas ao entardecer, quando as sombras se alongaram como garras sobre pedra alta, o cerco começou. Um uivo gutural rasgou o ar. Os lobos, marcando território na borda da vila. Seguiu-se o estalo de cascos, carroças dos filhos das minas, carregadas de presas humanas para barganha ou distração. E então, o sino da torre da ordem ecoou das colinas distantes, um toque fúnebre que convocava sentinelas para a caçada final. Eles atacaram ao anoitecer, um enxame de silhuetas emergindo da névoa que rolava das encostas. Eu arrombei a porta dos fundos, o menino nos braços, enquanto Lúcia e Tomás flanqueavam com armas improvisadas. "Para o rio!" gritou Lúcia, apontando uma trilha sinuosa que descia para as margens pantanosas ao sul, onde os guardiões controlavam abrigos submersos nas raízes de salgueiros antigos. Corremos pelas ruas estreitas de pedra alta, chalés de pedra se fechando como conchas ao nosso redor, humanos se escondendo atrás de portas trancadas. Um lobo saltou de um telhado, sua lança mirando meu flanco, mas eu desviei, cravando as presas em sua perna, o sangue quente jorrando e me revigorando enquanto ele caía urlando. Os filhos vieram em pares, adagas curvas traçando arcos na penumbra, seus olhos vermelhos faiscando com a fome das minas profundas. Um deles acertou Tomás no ombro, o ferreiro caindo com um grunhido, mas Lúcia o cobriu, sua lâmina abrindo a garganta do atacante em um jorro escuro. "Não pare!" rosnei para ela, enquanto carregava o menino por uma viela que cheirava a fumaça de forjas extintas. Atrás, os sentinelas da ordem avançavam metódicos, suas armaduras de couro rangendo, adagas envenenadas prontas para coagular não o sangue, mas a existência dos proscritos. Emergimos na borda da vila, as colinas dando lugar a um platô rochoso que se inclinava para o rio distante, suas águas escuras serpenteando como veias inchadas sob a lua crescente. Mas o líder dos lobos nos interceptou, sua matilha flanqueando o caminho, presas à mostra em um semicírculo faminto. "O mestiço luta bem, mas o proscrito é nosso", rosnou ele, a barba cinzenta eriçada pelo vento. Seus olhos se fixaram no menino, que se contorcia em meus braços, erguendo as mãos débeis. O ar engrossou novamente. Um zumbido biológico que fez o líder hesitar, seu peito se contraindo em espasmos, enquanto o dom forçava o sangue em suas veias a estagnar, paralisando-o como uma presa envenenada. Aproveitei o momento, derrubando 2 lobos com golpes furiosos, garras rasgando peles grossas e expondo carne fria. Lúcia enfrentou os filhos que surgiam pelo flanco, sua voz ecoando em desafios roucos. "Vocês devoram as minas, mas perdem para o rio." Um sentinela da ordem se aproximou por trás, sua adaga mirando o pescoço do menino, mas eu me virei em um borrão, o impacto nos rolando pelo platô em uma confusão de presas e urros.
O veneno roçou minha coxa dessa vez, queimando como brasa, mas o menino tocou o corte, estancando o fluxo com um gemido de esforço, seu corpo convulsionando em pagamento. O confronto culminou no centro do platô, clãs colidindo em um caos de lâminas e garras, o ar denso com o fedor metálico de sangue derramado. Os lobos recuaram primeiro, seu líder caído e convulsionando, o dom do menino virando sua própria biologia contra ele. Os filhos hesitaram, vendo aliados da ordem caírem em espasmos semelhantes, e Lúcia os repeliu com um golpe que abriu o peito do último, o Vitae espirrando nas rochas. Mas a ordem persistiu, seu capitão. Um vampiro alto com cicatrizes rituais no rosto, avançando com fúria calculada. O proscrito acaba aqui, sibilou ele, a adaga erguida para o coração do menino. Eu me lancei contra ele, presas cravadas em sua jugular, drenando o suficiente para enfraquecê-lo sem matar. Um aviso, não uma execução. Ele caiu, gorgolejando, e os sentinelas restantes recuaram para as sombras das colinas, o medo substituindo a doutrina. O platô ficou silencioso, exceto pelo vento que uivava sobre corpos imóveis, o rio abaixo chamando como um pulso distante. Lúcia ajudou Tomás a se levantar, o ferreiro mancando, mas vivo, e juntos descemos para as margens pantanosas, onde os guardiões emergiram das águas escuras como sombras vivas. Eles nos receberam em abrigos submersos, raízes de salgueiros tecendo tetos naturais que bloqueavam o sol e os espiões. O menino desabou em um leito de musgo, exausto mas salvo, seu dom pulsando fraco em harmonia com o meu. Você parou o fluxo, sussurrei, tocando sua testa fria. Ele sorriu debilmente, os olhos se fechando. Nós paramos. Sangue livre. Lúcia se sentou ao lado, os olhos cinzentos suavizados pela vitória amarga. A ordem vai lamber feridas, mas os clãs se dividem agora. O dom expôs as fraquezas. Os guardiões o protegerão. E você, Afonso, encontrou um lugar entre nós. Eu assenti, o laço biológico se solidificando como uma veia nova em minhas veias solitárias. Eldora se estendia ao nosso redor, suas colinas e rios eternos, testemunhas de caçadas que mudavam, mas a noite, com seus instintos e traições, persistia. O menino dormia e pela primeira vez em décadas eu sentia o peso não como maldição, mas como propósito, um guardião nas sombras, onde o sangue fluía livre.